tudo bom com vocês? Vamos dar início hoje à nossa aula de geografia, tá bom? E na aula de hoje a gente vai estudar sobre o território brasileiro. Semana passada, vocês lembram que a gente estudou sobre território, lugar e paisagem. E hoje a gente vai aprofundar esse conhecimento em território brasileiro, tá bom? Então, vejam só, o objetivo da aula de hoje, a gente vai identificar o Brasil, tá? Como um país de América do Sul, entender os critérios de regionalização, da dinâmica e da organização do espaço brasileiro ao longo do tempo, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular é distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais, distrito, município, unidade de federação e grande região, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. Então vamos lá dar início à nossa aula. Antes de tudo, eu tenho aqui para vocês a imagem de um mapa mundi, tá? O mapa mundi, onde a gente está vendo aqui todos os países, os continentes, e o Brasil, ele está situado, tá? Na América, que é um dos 6 continentes da Terra, tá? Os outros continentes são a África, a Oceania, a Ásia, a Europa e a Antártida, tá? E o Brasil, ele está bem aqui, ó, como a gente, nesse continente aqui, ok? A formação do território brasileiro, tá? Até o século XVI, o Brasil ele possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Que foi assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Tá? A ocupação se limitava ao litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo da cana, tá? Para produzir o açúcar, né? Que era um produto muito apreciado na Europa e de grande abundância no Brasil. Tá? A produção era destinada para exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra cultivadas, né? Com força de trabalho escravo. Tá? O crescimento da exportação levou os primeiros centros urbanos do litoral às cidades portuárias. O que é o Tratado de Tordesilhas, de fato, né? Como eu falei, foi um documento, tá? Assinado em junho de 1494, lá na Vila Espanhola de Tordesilhas. Por isso que o nome é Tratado de Tordesilhas, que é a região local, a cidade onde eles foram assinar esse documento. Tá? Os protagonistas desse tratado são os portugueses, né, e os espanhóis, que eles delimitaram, tá, através de uma linha imaginária, tá, gente? Essa linha dividia o que era de posse de Portugal e o que era de posse do território espanhol, tá bom? Aí a América do Sul ficou dividida no primeiro momento dessa forma, onde eles chamavam de Novo Continente. E a formação do território brasileiro. O século XVII e o século XVIII, eles foram marcados pela produção pastoril que há dentro a oeste do país e também pela descoberta de jazigas de ouro, tá? E diamantes que lá no estado de Goiás, de Minas Gerais e Mato Grosso tinha bastante. Então, esse período ele foi chamado de um período aurífero, né? E fez surgir várias cidades a partir de então. No século XIX, a atividade que contribuiu para o processo, tá, de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Ainda no século XIX, houve a expansão de fronteira agrícola, tá? E a ocupação do centro-oeste. Então, aqui é o mapa do Brasil no período de 1946. Aqui a gente pode observar, né? Alguns estados são chamados de forma diferente, não como hoje nós conhecemos. Por exemplo, aqui, ó, Guaporé, não tem mais esse estado, né? Então, alguns estados foram mudando.
Aqui no mapa a seguir, temos aqui de 1709, tá? Esse primeiro mapa de 1709 e o segundo de 1789. Percebam aqui que o Brasil, inicialmente, a gente observa que ele é dividido pelos estados, porém, ainda existem poucos estados, né? Veja, São Paulo habita toda essa área amarela aqui. Já em 1789, né, foi diminuindo. Então, aqui a gente já percebe que onde era São Paulo já foi dividido entre Mato Grosso, Minas Gerais, né, Goiás. Então, ele foi tendo essa divisão ao longo do tempo. Aqui a gente percebe em 1822, tá? Já uma evolução dessas chamadas províncias a partir de então, que hoje a gente conhece como estados, tá? Temos aqui também em 1889, como é que é esse período aqui, tá vendo? Onde tem Grão-Pará, aqui que vocês percebem, aqui foi dividido, ó, se tornou Pará e Amazonas, né? Então percebam aí essa mudança ao longo. Aqui já em 1943 e 1990, essa disparidade, ou seja, essa diferença, né, que a gente percebe aqui, onde foram incorporados todos os estados, né, que a gente conhece desde então. Os 26 estados aqui e o Distrito Federal, que já se encontra aqui, ó, tá vendo? Nessa partezinha amarela aqui do meio, no mapa de 1990. Então, o território brasileiro atual, né? O Brasil, na verdade, ele é o quinto, tá? Maior país em área territorial do mundo, tá? A sua maior parte se encontra lá no hemisfério sul, tá? Ao sul da linha do Equador, né? Aqui, ó, vejam só aqui. Vamos olhar o mapa direitinho para a gente entender melhor. Então, vejam só. Aqui encontra-se o mapa mundi, tá? Essa parte cinza. E nessa parte aqui verde é o mapa do Brasil. Bom, como eu falei. Então, ele se encontra no hemisfério sul. E aqui, a linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, onde divide, é a linha imaginária que divide o planeta em hemisfério norte e sul, né? Quando eu digo norte, é a parte de cima e sul, a parte de baixo. Então, percebam que a maior parte do Brasil está na região sul. E 100% do território brasileiro se encontra no ocidente. O que quer dizer isso? Porque existe uma linha aqui onde vocês estão vendo na vertical, essa linha aqui, ó, que está na vertical, indica que o mundo ele é dividido por uma linha imaginária, tá, gente? Essa linha não existe, é uma linha imaginária onde eles fazem para que se situe melhor os continentes. Essa linha aqui chamamos de meridiano de Greenwich. O que significa isso? Ela divide o globo terrestre na região ocidental e na região oriental. Quem nasce desse lado de cá, nasceu no Oriente. E quem nasce do lado de cá, nasceu no Ocidente. Então, significa dizer que o Brasil, ele está no Ocidente, tá bom? Aqui nós temos aqui, né, a imagem representativa da bandeira do nosso país, onde ele compreende aí de uma população de hoje já está em mais de 200 milhões de habitantes, tá? 7% do território sul-americano, como eu falei, mostrei anteriormente para vocês, né? A maior parte está na parte sul, né? Dividido pela linha do Equador. Temos 5 regiões geográficas no Brasil, tá? Que são as regiões que futuramente a gente vai ver e vai estudar cada uma delas. Temos aqui 3 regiões geoeconômicas, tá? Que se destacam na questão da economia do país. Temos aqui, ó, o Brasil tem 26 estados, como eu falei para vocês, e um Distrito Federal, tá? Então, compreende aproximadamente aí 5.564 municípios. O território brasileiro é marcado pela grande
distanciação de seus pontos extremos de localização. Tá? No sentido norte e sul, o Brasil possui mais ou menos uma distância de 4.394 quilômetros. Tá? Entre o Monte Caburaí, tá? Que é um ponto localizado no estado de Roraima, e o posicionado também no extremo norte do sul, e o Arroio Chuí, que é esse último, é no extremo sul, tá? No Rio Grande do Sul. Já no sentido leste-oeste, a distância é bastante parecida, com aproximadamente 4.319 quilômetros também, separando a nascente do rio Moa, que é no Acre, tá? Ao extremo oeste da Ponta dos Seixas, na Paraíba, no extremo leste. Então aqui, ó, tá bem organizadinho aqui no mapa, vejam. Tá vendo? Nascente do rio Moa aqui. Desse lado tem a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Aqui a região do norte, né? Temos aqui o Monte Caburaí, que é em Roraima, e o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Tá bom? A localização desse território brasileiro. Então, nosso país encontra-se em 3 hemisférios diferentes ao mesmo tempo. A maior parte no hemisfério sul, tá? Uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu território no hemisfério oeste. É cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% de sua área em uma zona tropical. Outro aspecto, tá, de posição geográfica do Brasil são as suas latitudes e longitudes, ou seja, suas coordenadas geográficas, que costumam ser medidas a partir da linha do Equador, onde indica as latitudes. E a partir do meridiano de Greenwich, aquela linha que a gente vê na vertical, né, ela indica as longitudes. Isso serve para se basear em embarcações também, é muito importante essa questão de latitude, longitude, tá? Sendo assim, em termos latitudinais, o território brasileiro se estende desde algo próximo aos 5 graus norte até cerca de 33 graus sul. Tá? Em termos longitudinais, a extensão vai desde 35 graus oeste até um pouco menos que os 75 graus oeste. Tá? Mas isso, se a gente desconsiderar algumas ilhas, né, oceânicas que temos situadas no Atlântico, esse posicionamento em longitude se torna menor. Fuso horário brasileiro, né? Isso também influencia nessa questão da hora, do fuso horário do nosso país. Alguns estados, a maioria dos estados, tem um fuso horário igual, mas tem alguns estados que eles são um pouco diferentes, tá? Então veja aqui, vamos entender um pouquinho o que é isso, né? No Brasil, ele possui 4 fuso horários, tá? Vejam só. O primeiro fuso horário brasileiro se encontra 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, considerado como o marco zero, tá? Para essa medição do horário mundial. Nesse fuso, encontra-se apenas algumas ilhas pertencentes ao Brasil, com destaque para Fernando de Noronha. Já o segundo fuso horário, tá? Ele encontra-se 3 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich também, abrangendo a maior parte do território brasileiro, incluindo a capital Brasília. Fazem parte desses fusos as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e partes das regiões Norte e Centro-Oeste. O terceiro fuso horário encontra-se 4 horas atrasados em relação ao horário oficial de Greenwich, estando 1 hora atrasado em relação à capital do Brasil, que é Brasília. Envolve partes das regiões Norte e Centro-Oeste. E o quarto e último fuso encontra-se 5 horas atrasados em relação ao horário de Greenwich e 2 horas atrasados em relação à capital Brasília. Tá? Conforme a gente pode perceber aqui, vocês estão vendo claramente aí no mapa, né? O mapa está dividido entre esses fusos, né? No caso nosso aqui, a gente fica nessa região aqui,
que é a partir do Nordeste, tá vendo? São 2 horas a menos em relação ao Distrito Federal Brasília. Nessa região mais para cá já são 3 horas. Do lado oposto, onde está a região norte, já temos aqui 4 horas a menos em relação também à capital. E na extrema ponta aqui também se torna 5 horas de diferença do relógio, tá? As fronteiras brasileiras. Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 quilômetros de fronteiras, tá? Sendo que 15.735 quilômetros são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 quilômetros são fronteiras marítimas. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países do continente, com exceção apenas do Chile e também do Equador, o que representa toda a faixa de limitações terrestres do nosso país. Nas áreas oceânicas, as fronteiras brasileiras estendem-se durante todo o Oceano Atlântico e são formadas quase que totalmente por praias e regiões completamente habitáveis, elevando o potencial turístico brasileiro. Vale lembrar que, além do espaço terrestre, o Brasil ele detém uma soberania sobre 12 milhas além do litoral, que no caso a gente fala de mar territorial. Sem falar nas zonas contíguas, no caso, e zonas também econômicas, né, exclusivas, que foram estabelecidas em alguns tratados internacionais. Regiões do Brasil. O que é regionalizar? O que significa regionalizar? Significa dividir um território em partes ou regiões. Foi o que aconteceu no Brasil, né? A gente viu anteriormente que foi evoluindo essa questão da divisão e foi ampliando e aumentando as províncias, os estados, né? Então, o IBGE classificou o território brasileiro em 5 grandes regiões, tá? Chamadas de macro-regiões, por isso que chama grandes regiões, tá? E obedeceu os seguintes critérios para acontecer isso. Obedeceu aos limites dos estados, facilitar também, né, os estudos, né, de estatísticos oficiais do país, que são de responsabilidade do IBGE. Então, isso para eles, eles pensaram, vamos separar aqui, organizar direitinho, né, as regiões para que fique melhor esse estudo, a questão de números, né, que quando pensam nas taxas de natalidade, de mortalidade, entre outras coisas, aspectos econômicos também. Então, ficou dessa seguinte forma. Aqui nós temos essa parte que compreende aqui no mapa de verde, é a região norte, tá? Essa parte aqui de amarelinho compreende ao centro-oeste. A parte laranja é a região nordeste, tá? Onde a gente se encontra aqui, ó, Pernambuco, aqui onde está meu dedo, né? É nosso estado. E temos aqui a região sudeste, a parte azul. E por fim, a quinta e última região sul, essa parte aqui rosinha, tá bom? A vegetação do Brasil, do nosso território, né, é composta por formações bastante diversas, que variam de acordo com características físicas do território nacional, que são o clima, o relevo e o tipo de solo. Dessa forma, encontra-se no país o seguinte. Vejam só, nesse mapa aí está bem colorido e está organizado sobre a vegetação. Então, essa parte verde aqui, onde compreende toda essa região verde, chamamos de floresta amazônica, tá? Temos aqui a parte amarela, essa parte amarela compreende de Mata Atlântica. Temos essa região roxinha aqui, neon lilás, na verdade. São as zonas de cocais. As matas de araucárias, essa partezinha aqui rosa. Temos os pampas, que é essa região aqui, ó, do sul, essa parte um verde mais escuro. Temos também o cerrado, toda essa região aqui, ó, em cor de o begezinho, né? Fica
Tá um pouco meio alaranjada aí para vocês. Temos também a Caatinga, nessa região aqui mais laranja, mais forte aqui, né? E temos o Pantanal aqui, nessa parte mais marrom. E por fim, essa faixazinha aqui, ó, essa linha que compreende aqui, é toda a região litorânea, tá? Onde a gente encontra as praias. Então, dados do IBGE mostram, entretanto, que a vegetação nativa brasileira tem ocupado uma área cada vez menor, o que se deve, sobretudo, ao processo de urbanização, né? E à abertura de novas áreas para o cultivo e pastagem. Sobre o clima do Brasil, né, a gente fala aqui, o Brasil tem 93% do seu território localizado no hemisfério sul, tá? E o restante, os 7%, encontra-se no hemisfério norte. Isso significa que o território está na zona intertropical do planeta, né, com exceção dessa região sul. Em virtude da imensidão do território brasileiro, são identificados diversos tipos de climas, sendo os principais o clima equatorial, o clima tropical de altitude, o tropical úmido, o semiárido e o subtropical, tá? Aí na imagem está bem destacado por cores, né? Onde encontra-se cada tipo de clima desse, né? Aí, por exemplo, essa região aí amarela é o tropical, a bege é o tropical de altitude, a lilás, essa parte litorânea, é o tropical atlântico. Temos o verde, que é o equatorial, o rosa é o subtropical e o cinza, que é o semiárido. A identidade brasileira, tá? Então, a gente vai falar agora, né, para esse assunto sobre território brasileiro, que a gente viu a questão de vegetação, do clima, né? A localização onde ele está situado. Então, a identidade do povo brasileiro foi fortalecida a partir dos anos 30, tá? Porque antes de 1930 para trás, a gente tinha muito que era a cultura de fora, né? Pela questão de migrações, que a gente vai ver isso em outros momentos também, em outras aulas. A questão também, muita influência de Portugal, da Espanha e de outros imigrantes. Então, a gente foi depois se apropriando e criando a nossa própria identidade brasileira, tá? Então, a partir dos anos 30, né, com essa cimentação, vamos dizer assim, né, de tradições e costumes que passaram a fazer parte, né, da cultura do nosso país, alicerçando, de fato, uma identidade do Brasil. Como aqui eu coloquei imagens para vocês, temos aqui, né, Pelé, ele que é muito conhecido mundialmente, né, como um grande, um excelente e o melhor até hoje, acredito eu, jogador. Temos aqui o frevo, né, que é uma coisa nossa também, é importante isso, o frevo é conhecido mundialmente, né, como uma coisa que é nossa, que é a identidade do Brasil. Temos aqui os gaúchos dos Pampas, na região sul do nosso país também, muito famosos. E aqui a questão da moda sertaneja, tá? Que também são algumas imagens que eu pensei e trouxe para vocês entenderem o que seria a identidade brasileira. E agora a gente vai aqui, né, fazer um balanço, uma recapitulação do conhecimento que a gente adquiriu hoje, tá bom? Então temos aqui, ó, sobre o território brasileiro. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O Brasil é um país com dimensões continentais. Letra B. A extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. Letra C. A localização do Brasil indica-se por longitudes negativas no hemisfério ocidental. E a letra D, a grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. Veja só, eu estou pedindo a incorreta. Até então, aí todas estão corretas, com exceção da letra D. Quando fala aqui, gente, essa palavra, ó, homogeneidade. Eu falei que no Brasil, mostrei num mapa, que o Brasil tem vários tipos de climas.
E aqui está dizendo que ele é homogêneo. Quando fala que ele é homogêneo, quer dizer, ele só tem um tipo de clima, tá errado, né? E o segundo tem assim um trecho da canção de Jorge Benjol que fala país tropical. Então o trecho fala assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Então, ao dizer que o Brasil é um país tropical, o trecho acima, em uma perspectiva geográfica do que a gente viu aqui, não é? É correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. Letra B diz, é incorreto, pois nenhum trópico de fato corta a área do país. A letra C diz, é correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. E a letra D diz que é incorreto, pois não existe, tá, o clima tropical na classificação climática, do Brasil. O que é que vocês acham aí? Isso mesmo, gente. Olha só, tá vendo? É correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. Por isso que chama país tropical. Tá? E agora eu venho me despedir de vocês. Espero que todos vocês tenham aprendido um pouco sobre nosso território, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.